Animal, que atua no resgate, atendimento, recuperação e reintrodução de animais silvestres no Pantanal. Aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima de um salário mínimo e tenham um cartão com os números finais 5 e 0 recebem amanhã os benefícios referentes a agosto. Para quem recebe até um salário mínimo, o benefício será liberado para cidadãos com o número final 0. Os pagamentos do INSS se encerram nesta quinta-feira. A Rússia acusou o Ocidente de ignorar parte do acordo de liberação de grãos dos portos ucranianos. Segundo o Kremlin, as sanções sobre os fertilizantes de Moscou continuam vigentes. O governo russo tem cobrado ações da ONU para driblar o problema. Em julho, representantes das Nações Unidas e da Turquia intermediaram um acordo para desbloquear os portos da Ucrânia. Pelo menos 20 milhões de toneladas de grãos estavam parados no país. No horário de Brasília, 2h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Oferecimento: Casas da Água. Há mais de 50 anos, a sua loja. Oferecimento: o puro prazer de dirigir você encontra na BMW Eurimport. Hora de expediente. De segunda a sexta, logo após o Repórter CBN de 8h30 da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy, numa conversa bem descontraída com Milton Jung, no Jornal da CBN. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. A teimosia mental, gente tacanha, gente cujo raciocínio é reduzido, cuja capacidade cognitiva é absolutamente limitada. E isso nós encontramos em muita gente. De segunda a sexta, às 6h38 da manhã, no Jornal da CBN. E às 10 para 6 da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Joinville. Oferecimento: o puro prazer de dirigir você encontra na BMW Eurimport. Apresentação: Gabriele Abate e Hassan Faria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você é nosso ouvinte aqui da FM 95.3, ou também telespectador, né, que está ligadinho aí pelas redes sociais. Acabamos de dar o play pelo Facebook, YouTube e Twitter da Rádio CBN Joinville, então seja muito bem-vindo nesse feriadão aqui em Joinville, dia 7 de setembro. Dia, né, da independência do Brasil, uma baita data pra gente comemorar aqui. E é claro, trazendo convidados mega especiais nesta quarta-feira. Mas antes eu não estou sozinho, estou com ele, Hassan Farias. Boa tarde, Hassan, tudo bem? Boa tarde, Gabi, boa tarde, ouvintes da CBN. Como você bem disse, hoje o estúdio tá cheio aqui. Cheio. E a gente vai conhecer logo essas pessoas que vão estar com esse bate-papo bem legal na próxima 1 hora aqui na CBN. Isso aí, você pode participar conosco, viu? Pelo nosso WhatsApp no 47999723493 ou também através dos comentários aí nas redes sociais. Combinado? Deixa alguma dúvida, a sua participação, que daqui a pouquinho a gente volta com a participação do ouvinte por aqui. E lembrando, Boa Tarde CBN tem, é claro, a parceria da BMW Eurimport. O puro prazer de dirigir você encontra na BMW Eurimport. Então estamos começando Boa Tarde CBN aqui na FM 95.3, CBN Joinville. E ó, se liga só, olha os convidados que a gente tá trazendo hoje nesta quarta-feira aqui no estúdio. O estúdio tá lotado. Primeiramente, David Neves, ator, a Meg de Oliveira, atriz, e o Renato Queiroz de Souza, que é o produtor da Cid Teatro Buzum. Então sejam muito bem-vindos. Boa tarde, gente. Tudo bem?
Boa tarde, boa tarde. Uma galera aqui. Ô, Mega, aproveitando que você já tá um pouquinho perto do telefone, conta um pouquinho, então, do telefone não, né? Do microfone. Que é isso? Conta um pouquinho, então, como que você entrou nesse mundo do teatro? Quem que é a Meg? Bom, me chamo Meg Abreu, sou atriz, cantora, trabalho com teatro já há quase 20 anos, né? Já há um tempão. Legal. É bom não, abafa a idade, né? Deixa pra lá. Trabalhei durante muito tempo com teatro amador, aí com o tempo fui me formei no Senac, e aí trabalhei com diversas coisas, né? Teatro adulto, teatro infantil, e aí fui tentando descobrir novas formas para trabalhar no teatro infantil. Então comecei a fazer teatro de sombras também, para adaptar também a minha arte, né? Fiz dança também para agregar também ao trabalho. E aí fui descobrindo esse universo dos bonecos, não é mesmo? Que é maravilhoso, que é um universo que é um universo infantil, né? Que entra nessa parte lúdica, que é importantíssimo para criança, para aprendizado, para desenvolvimento, né? E é isso. A gente já vai falar mais sobre essa parte do Teatro dos Bonecos, que é o principal assunto aqui da tarde do nosso bate-papo. Inclusive, conhecer, para quem tá vendo as imagens, daqui a pouco a gente vai conhecer quem são esses pequenos que estão no colo deles aqui. Mas queria ouvir um pouquinho agora também do David. David, como é que você começou nessa área aí? Conta um pouquinho sobre você. Então, eu comecei acho que faz uns 14 anos que eu comecei a fazer teatro. Na adolescência, assim, sempre fiz formação livre, né, nos cursos que tinham perto de casa, assim. Depois eu me formei no curso de formação para jovens palhaços, dos Doutores da Alegria, e fui trabalhando de forma autônoma. Então, eu sou palhaço, eu faço máscara, trabalho com teatro de máscara, trabalho com dramaturgia, já dirigi peça e sempre gostei de teatro de boneco. E está sendo uma oportunidade muito bacana estar aqui na Companhia Buzum, desenvolvendo essa habilidade. E como é que foi começar no mundo do teatro? Foi difícil? Eu digo em questão mesmo de oportunidade, de conseguir aí se virar sozinho, encontrar outra equipe de teatro para ganhar apresentações. Como é que foi? Olha, falar para você que fácil não é, viu? Então, principalmente para para pessoa que não tem um apoio financeiro, assim, né? Eu me encontrei, né? Cada um vai achando o seu jeito de sobreviver, né? Eu me encontrei na arte de rua. Então, entendi. Quando eu estudava nos Doutores da Alegria mesmo, para fazer minhas passagens para chegar, eu fazia palhaço e fazia poesia para as pessoas na rua. Depois comecei a fazer malabares. Depois comecei a tocar violão. Daí comecei a arrumar uns colegas. A gente tocava no metrô e ia fazendo, assim. Que legal. Vai E daí foi conquistando e tudo mais, e agora tá rodando aí o Brasil com uma peça, né? Que bacana, parabéns. E falando agora então um pouquinho com o produtor do CD Teatro Buzum, que é o Renato Queiroz de Souza. E eu digo, raça, que a gente tá com radialista também aqui. Pois é. Estamos com um parceiro nosso. Renato, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu comecei no Buzum em novembro, com a indicação de uma amiga. A hora, assim, foi um espanto. Eu nunca tinha feito produção de teatro, né? E aí, quando eu entrei na companhia, foi uma maravilha, assim. Me encontrei, assim, surreal de quão é prazeroso fazer parte do Buzum. Trabalhar com o pessoal, com a Meg, com o David. Trabalhar com o pessoal de São Paulo também, que é o nosso backup lá, que ajuda a gente. Então, assim, tá na estrada com o Buzum para levar alegria para as crianças, o teatro itinerante, sobre rodas. Dar essa, como que eu posso dizer, trazer essa alegria, ver a emoção deles com o teatro é surreal, é maravilhoso. E você já tinha trabalhado anteriormente com algum tipo de teatro, alguma peça? Eu trabalhava com eventos, né? E aí, na pandemia, eu comecei a trabalhar fiz um empório de queijos, comecei a trabalhar com queijos, e depois surgiu essa oportunidade de trabalhar no Buzum, e aí foi maravilhoso. Adiante trabalhar no Buzum.
Que bacana. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, da Cine Teatro Buzum e até mesmo como é que foi esse período da pandemia, né, que querendo ou não, um dos setores mais afetados foi também as apresentações, a equipe de teatro. Então a gente vai conhecer um pouquinho desses bonecos que você acompanha aí pelas redes sociais. Tá vendo no colinho deles, vão saber quem que são, os seus nomes, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo, é menos de 30 minutos e na volta você vai 30 saber. segundos, então. né? 30 segundos, minutos é intervalo, né? Hoje é feriado, gente. É feriado, é clima de Dá um feriado. desconto. 30 segundos e já voltamos com mais Boa Tarde, CBN, pra você. Boa Tarde, CBN. Outlet Euroimport de seminovos. Aproveite para conquistar seu seminovo com condições de financiamento imperdíveis e com ofertas para todos os gostos. Veículos multimarcas com a primeira parcela só para 2023. Não perca esta oportunidade. Acesse www.euroimport.com.br/seminovos e visite a Euroimport na Rua Botuverá 508, bairro São Marcos. Juntos salvamos vidas. Boa Tarde, CBN. Boa tarde, Joinville. Oferecimento: o puro prazer de dirigir você encontra na BMW Euroimport. Apresentação: Gabriele Abate e Hassan Farias. De volta com Boa Tarde CBN, hoje um bate-papo especial com o David, a Meg e o Renato, que são da companhia de teatro Buzum. A gente estava falando um pouquinho inicialmente sobre a história de cada um, como é que começou esse envolvimento com o teatro. E agora eu queria saber um pouquinho de vocês, se é diferente fazer uma peça para crianças em relação aos adultos, por exemplo. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa magia infantil aí, né, que toma conta de trabalhar com crianças, né, na peça. Como é que é para vocês? Eu acho que a primeira coisa que a gente percebe de diferente, pelo menos eu percebo, é que a criança é um público muito sincero. Então, se ela tá gostando, ela tá ali. Mas se ela não tá gostando, ela se distrai, ela conversa, ela fala. Então, no caso do teatro do Buzum, que é um teatro de bonecos, na experiência que eu tive, que eu sou novo no elenco, né? Eu tô uns 6 meses, né? Elas entram na história, assim. Elas brincam com a gente, assim. E uma coisa que eu acho muito mágica é que no nosso teatro, né, é um teatro que a manipulação aparece, né? Então a gente fica em pé manipulando. Entendi. E em nenhum momento isso distancia as crianças. Elas entram no jogo, assim, elas compram que é uma brincadeira e que elas estão junto com a gente. É muito legal, é muito legal. E é muito bacana porque elas criam esse universo, né? Às vezes a gente pensa assim, será que elas estão entendendo a história? Mas elas entendem, assim, que no decorrer da história elas começam a torcer para que dê certo, sabe? Você consegue perceber a reação delas e eu até fico assim, nossa, caramba! Porque a gente, como ator, acaba sendo muito exigente com a gente mesmo, Sim, né? imagina. A gente quer que a história seja muito clara para elas, né? Elas estão lá, elas estão colocando toda a atenção delas pra gente, então a gente tenta fazer o melhor possível, né? E elas... É bacana que elas conseguem entender tudo, assim. Isso é muito, muito bacana. Meg, né? você mencionou que já tinha trabalhado com teatro envolvendo crianças e tudo mais. E você viu diferença como um teatro normal, com as crianças, e envolvendo bonecos? Tem uma certa diferença? Tem muita diferença. Eu já fiz eu trabalho também com contação de histórias, né? Contação de histórias, quem olha pensa assim, é um monólogo, a pessoa tá lá falando, mas não, a contação de história traz esse universo, você tem que tentar trazer um universo sem elementos, né? O teatro infantil, você tem um corpo lá que tá declarando aquele personagem, cada pessoa tem o seu personagem corporalmente. O boneco é outra coisa, como o David falou. A gente está presente, mas as crianças, elas em nenhum momento falam, olha ele lá atrás. Não, elas não fazem, porque elas se envolvem com o personagem. Elas se envolvem com o né? personagem. E como esses personagens são muito coloridos também, eles se destacam por si, né? Sim. Isso é muito bacana, né? E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, estão falando do Teatro de Bonecos, sobre a Companhia Buzum, né? Qual que é a história por trás desse projeto? Eu sei que já tem 12 anos, né, a companhia. Já Conta um tem 12 pouquinho anos. sobre o trabalho feito pela companhia. Então, a companhia existe há 12 anos, ela nasceu em 2010, né? E é uma companhia de teatro de bonecos dentro do ônibus, né?
É muito interessante porque, assim, esse universo do ônibus, a criança, quando ela está do lado de fora do ônibus, ela pensa, é só um ônibus como outro qualquer. Quando ela adentra no ônibus, ela começa a perceber que tem iluminação, tem palco, tem sonoplastia, tem lugares para eles sentarem. O ônibus foi adaptado para que as crianças entrem e sentem cada uma no seu local, né? Então, foram retirados bancos, e aí tem bancos para as crianças sentarem. E aí, como elas percebem que... muitas crianças que a gente faz apresentação, muitas delas nunca assistiram teatro. Dessa questão do teatro de bonecos dentro do ônibus, é levar o teatro para a criança. É um teatro itinerante, né? Então, o teatro ele pode estar em qualquer lugar, né? Inclusive, trazendo alguns números, a companhia já fez mais de 15 mil apresentações para mais de 700 mil espectadores, nos mais de 2.600 escolas públicas de 300 cidades do Brasil. Então, é muita coisa nesses 12 anos, né? E eu queria saber como é que funciona. São vários atores, são vários espetáculos, como é que é esse repertório de vocês? Então, são vários atores, como a gente falou. A gente está fazendo essa apresentação agora, vai mudar os atores. O que é bacana é que a gente segue uma mesma linha, né? Então, o Fungoso, ele tem uma mesma linha de voz. Então, todos os atores que fazem o Fungoso, eles seguem essa mesma linha de voz. Assim como a Mactéria, assim como o Virulão também. Então, são vários espetáculos. Tem o Perigo Invisível, tem o Grande Perigo, tem o Caipira, que mais? Tem Curumim. Sempre com os mesmos personagens ou são personagens diferentes? São personagens diferentes, Entendi. são outras peças, né? Então, o Curumim fala do universo indígena, o Grande Perigo fala sobre o meio ambiente, sobre o plástico no meio ambiente, sobre qual que é o perigo. A gente tem qual que é a importância da gente descartar o lixo de uma forma correta. Isso. Então, as Pra crianças, onde vai esse para onde lixo, vai né? esse lixo? Como que a gente deve jogar esse lixo de forma correta para que ele não caia no oceano, não mate animais, enfim. Legal como trabalha com o público infantil, é bem educativo, Exato, né? bem lúdico, bem bonito. E de onde que surgiu essa ideia de trabalhar justamente nesse rumo do meio ambiente, da educação? Então, depende muito, assim, do que é pedido, né? O Perigo Invisível, por exemplo, ele fala sobre germes. Então, é uma temática que foi escolhida para falar sobre germes. O Perigo Invisível era uma temática para falar sobre o meio ambiente, sobre o lixo nos mares, né? Curumim era para falar sobre o universo indígena. Então, depende muito do que vão pedir, né? Pra gente, né? E desde o início, só, Gabi, para complementar, desde o início da companhia, o formato é do ônibus Desde o passeando início. pelo Brasil? Desde o início? Desde o Legal. início. Mas agora, por causa da pandemia, teve que adaptar os espetáculos, uma grande parte, né, para fora do ônibus, para que esperasse esse tempo de acabar a pandemia e tudo mais. Segurança dos atores como das crianças. Então a companhia preferiu realizar os espetáculos para fora do ônibus. E aí a gente tem um palco, um cenário bonitinho. Legal. Ô, David, e nesse período que você também estava participando do teatro, envolvendo principalmente crianças, você lembra de algum caso ou que marcou assim a sua história, de alguma criança que depois talvez no final abraçou vocês, obrigado, algo do tipo? Lembra de uma história que ficou marcada? Nossa, eu lembro de que ela não veio exatamente falar comigo assim, né? Mas eu tava lá me trocando pá e as crianças estavam voltando. E uma tava falando com a outra, comentando do espetáculo, né? Daí ela falou assim, nossa, eu não sabia o que era teatro, mas agora eu sei. Nossa, que da hora, né? Então, a lembrança que essa criança vai ter do que é teatro foi do espetáculo que eles viram da gente, assim, né? Então, isso dá E teve, eu lembro você falando sobre isso, eu lembro de uma que virou, porque terminou o espetáculo, ela falou, eu nunca mais vou esquecer desse espetáculo, nunca mais. E elas demonstram tanta emoção. Muita né? emoção, você fica até assim, caramba. E pra vocês deve ser super legal isso, né? Inclusive no final, quando a gente vai embora da escola, termina a montagem, coloca tudo dentro do ônibus, as crianças chegam, olham pra gente, tchau, que pena que vocês estão indo embora, podia ficar o dia inteiro aqui, tchau. É bem isso, é muito gratificante, é muito bonito mesmo. Vocês falaram até que teve uma adaptação no ônibus por causa da pandemia, né? Queria saber como é que foi atravessar esse período pra vocês, porque é um dos setores mais afetados também, né? Como é que foi ter que lidar com isso durante esse tempo? Então, a pandemia ela começou em março de 2020, né? Isso. A gente ficou de março de 2020 e só voltamos em outubro de 2021.
Então, a gente conseguiu voltar por causa dos editais públicos, né? Que acho que no caso Lei Aldir Blanc e tudo mais. Então, na verdade, essa lei acabou sendo para todo o setor de artes, né? Sim. Então, acabava sendo muito pouco, a gente fazia poucas apresentações, né? E aí a gente teve que adaptar, né? Fizemos teatro online, fizemos teatro drive-in, que o público assistia de dentro do carro e a gente ficava do lado de fora. E aí teve a questão da adaptação do espetáculo para fora do ônibus. Foi a partir daí que teve que adaptar. E daí, como é que foi essa retomada pós-pandemia? Conseguiram depois devagarinho retomar com os ônibus e viram essa expectativa das crianças voltando? Ai, de volta o teatro aqui pertinho? Nossa, pra gente é um respiro, né? Muito. Um alívio. É um alívio, porque assim, a gente trabalhando com arte, o nosso trabalho é o primeiro a parar, né? Quando acontecem essas coisas, e o último a voltar. Sim. Quer dizer, O último a voltar. o último a voltar. E então pra gente é um respiro essa volta, né? Que também tá voltando aos poucos, né? A gente ainda fica assim meio, né? Todo mundo, eu acho. Sim. Até vocês, né? A gente ainda fica assim, Sim. será que tá voltando? Tá não voltando tá? mesmo, Tá meu voltando Deus. mesmo. Mas Sim. eu sinto assim energeticamente que as coisas já estão voltando. Estão voltando bem ao normal, assim. E as apresentações aqui em Joinville só acontecem também por conta das leis de incentivo, né? Entendi. Que é a CCR, a Aeroportos, que está patrocinando a gente, e por conta de uma lei de incentivo. E a gente tava conversando até pros nossos ouvintes aqui antes do ar sobre essa rotina de vocês, que é muito doida, né? Vocês falaram, chegaram hoje em Joinville, mas estavam no Paraná, vão pro Rio Grande do Sul. Como é que é pra vocês pessoalmente também, né? Essa loucura de... Primeiro tem a mudança de tempo de um lugar pro outro. verdade. Um lugar Gente, é frio, é o outro é muito quente. frio. A gente não sabe o que põe na mala. Assim. Verdade. Não, até falei pro Renato, eu falei, olha, eu vou levar tudo. Eu vou levar um pouco de calor, um pouco de certo. frio, um pouco de praia. Se, por exemplo, aparecer alguma coisa, eu tô aí, ó. Tô com a mala pronta. Só em Joinville talvez pegue todos esses climas numa vez Verdade, só, aqui é viu? bem calor, É né? verdade. A gente não esperava. Em Curitiba, nós chegamos no sábado, saímos hoje e o tempo todo 9, 10 graus, 9, 10, 11 graus. Não fez um dia de sol. Então, assim, é bem doido pra gente. É bem doido. E vocês são de São Paulo, né? São Estão Paulo, falando, São né? Paulo. Como é que é o clima lá? É quente? Tá bem doido. Tá bem doido. Tá bem Você- maluco. o Renato até viu que acho que sexta-feira vai fazer 32 graus. 32 graus Meu em São Deus. Paulo, a gente olhou e falou, que isso? Qual o critério, né? E antes de pegar o busão aí, viajar o Brasil inteiro, vocês já tiveram essa experiência, né, de rodar várias cidades em um período Eu nunca. pequeno de tempo ou não? Eu nunca. Foi a primeira Nunca. vez? Primeira vez. Eu nunca todos tinha vocês? saído de São Paulo antes do Busum. Ele Nunca não tinha Que pegado legal, avião tá nem conhecendo nada. vários lugares agora. Nossa, viajei mais do que na minha vida toda já. Imagina. Seis vezes, né? Mas a Seis adaptação meses. foi tranquila pra essa realidade, assim, não? De ter que viajar direto pra vários lugares? É que eu já trabalhei em outras companhias também, então eu já fiz isso de viajar e ir para outros lugares, né? Eu gosto, né? Sou sagitariana. Né? Gosta de um rolê. Eu gosto de um rolê. Não, mas a gente acaba acostumando. Na estrada a gente acaba acostumando. A gente forma família, forma os amigos. É Legal. muito legal, né? Porque quando a gente tá num grupo de teatro que as pessoas se dão bem, é muito legal. Então a viagem fica mais leve, fica mais E como que gostosa. vocês se mantêm? Através dos ingressos que são vendidos? Como é que funciona? Através das leis, Das né? leis Das de leis de incentivo. Por isso que eu falei do patrocinador. Mas da então CCR esses Aeroportos. espetáculos são sempre gratuitos ou tem alguns São outros? gratuitos. E dentro da escola, E né? dentro da escola. São sempre dentro das escolas. Ah, que bacana. 2h26. A gente precisa ir para um rápido intervalo. Repórter CBN chegando. Na volta, a gente também vai saber um pouquinho mais sobre um dos espetáculos que eles estão fazendo, inclusive aqui em Joinville, que vai estar disponível aí para você, nosso ouvinte, também saber um pouquinho mais, tá? Tem alguma dúvida? Disponível o nosso WhatsApp, 479-9972-3493 ou nossas redes sociais da Rádio CBN Joinville. É só um minuto, já voltamos com mais Boa Tarde CBN para você. Boa Tarde CBN. Vai de Valdir pra renovar, vai de Valdir economizar, vai de Valdir. Quem vai de Valdir Móveis vai bem. Pode comparar, vai de Valdir, pode confiar, vai de Valdir. Quem
eu sou Afrânio Beaupré, candidato ao Senado, e meu número é 500. Santa Catarina tem 3 senadores, mas eles fizeram muito pouco pelo nosso estado. Ficaram lá servindo ao governo, votando projetos que tiraram direitos da maioria do povo. Eu sempre estive do lado da democracia. Nosso estado merece um senador atuante de verdade. Quem tá com Lula, tá com Afrânio 500. Vamos levar essa luta pro Senado. Joinville está com uma novidade imperdível para você que se preocupa com o seu futuro e deseja multiplicar suas oportunidades profissionais. A partir de agosto, abrirão novas turmas da pós-graduação EAD Mackenzie. Atualize seus conhecimentos e sua carreira. Estude onde e quando quiser, com toda a qualidade e tradição de 150 anos que a Universidade Presbiteriana Mackenzie possui. Pós-graduação à distância Mackenzie, a formação que te diferencia. Para mais informações sobre os cursos disponíveis, acesse mackenzie.br/pós-EAD. Bolsonaro presidente. Eu consegui aprovar o voto impresso. Eu batia nas costas, deputado por deputado. O Espiridião a mim, que me ajudou muito nesse projeto de Santa Catarina. Um abraço pro Espiridião a mim, tô com saudade de você. Foi um recado claro do Bolsonaro para mim. Não pare de lutar. Pelo Brasil, pela liberdade, por nossas famílias, por cada brasileiro de bem. É hora de renovar o nosso compromisso com o Brasil. Dia 2 de outubro, vote Bolsonaro presidente e a mim governador. Comissão Experiência para Santa Catarina. PPB e Federação PSDB Cidadania. O que Luan Santana e Michel Teló têm em comum? Eles vão estar em Florianópolis, no Costão do Santinho, em setembro. Curta Luan Santana no feriado de 7 de setembro. Ou o churrasco do Teló em 2 pacotes temáticos all inclusive, recheados de atrações em um dos melhores resorts do Brasil. Entre no site www.costão.com.br e confira também os outros pacotes temáticos disponíveis. Detalhes de programação e valores. É tempo de aproveitar. É tempo de Costão. Saiba por que Bolsonaro apoia o Jorginho. Então, Jorginho, você foi aquele homem que salvou milhões de empregos no Brasil e eu peço a todos uma salva de palmas pro Jorginho. Sou Jorginho Melo. Como governador, vou criar cursos técnicos gratuitos para que os jovens estejam preparados para o mercado de trabalho. Assim eles começam a trabalhar mais cedo, ganham um salário melhor e podem ajudar a família e crescer. Jorginho Melo é mais trabalho e respeito por Santa Catarina. PL. Nossa SC faz. Conectando você com os destaques do nosso estado. Você sabe o que faz Santa Catarina ser um dos lugares mais surpreendentes do Brasil? A gente. Gente que faz da nossa indústria uma potência econômica. Da tecnologia, inovação. Do comércio, oportunidade. Do agronegócio, riqueza. E faz da nossa natureza uma atração. Talvez nem sempre você se lembre que este é um estado que faz tanto. Juntos vamos acompanhar o que Santa Catarina faz como ninguém faz. Acompanhe na NSC TV e em nsctotal.com.br/Nossa SC faz. Vamos lá, rapaziada! Só vitória interessa! Hoje é ganhar ou ganhar! Vamos, boa sorte, time! JD Champs aqui! Aqui no seu bairro e em toda Joinville pela Rádio CBN. Estamos sempre com você para te deixar bem informado de tudo o que acontece na cidade. Ouvimos você para fazer uma CBN melhor todos os dias. E vamos lá que a gente vai levantar essa taça, hein, time? CBN Joinville 95.3. Faz bem ouvir Joinville. O que não pode faltar na hora do almoço é uma boa companhia. E a gente conta sempre com uma participação muito especial, a sua, porque é a sua vida que nos inspira a fazer um Jornal do Almoço com a sua cara. De segunda a sábado, estamos perto da notícia, ouvindo a comunidade e compartilhando histórias que são nossas, da nossa Joinville. Se move a sua vida, é pra hoje. Se está na hora de ser cobrado, é pra já. E se não pode ficar pra depois, está no JA. Oi, bom dia. Rafael Custódio, você aqui? Claro, eu e a equipe da CBN estamos por toda a cidade para que você esteja sempre bem informado. E deixa eu te falar que tá vindo um monte de novidades na programação da CBN, muita coisa boa com a cara da nossa cidade. Ah, eu sei, eu tô sempre ligada na CBN. Que tal um cafezinho com uma cuca? CBN Joinville 95.3. Faz bem ouvir Joinville.
Do tempo ao trânsito, do que acontece na sua rua ao que é importante para todo o estado. Análise, informação exclusiva e Santa Catarina ao vivo. Você vê no Bom Dia. De segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, na NSC TV. Mais do que nunca é preciso estar bem informado. Ler a notícia de uma fonte que você conhece e confia. O AN leva até você tudo o que é mais importante para Joinville e região. Todos os dias. Acesse nsctotal.com.br e assine já. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp da CBN Joinville, 479-9972-3493. CBN, a rádio que toca notícia. Repórter CBN. Oferecimento Casas da Água. Há mais de 50 anos, a sua loja. Quarta-feira, 7 de setembro de 2022. O presidente Jair Bolsonaro sugeriu comparar primeiras damas e afirmou que Michele é uma mulher de Deus. Em discurso após o desfile de 7 de setembro em Brasília, o chefe de Estado ainda puxou um coro de imbrochável. Bolsonaro disse que os homens solteiros devem procurar uma princesa para se casarem e serem mais felizes. Em tom de campanha, o presidente pediu aos apoiadores que mudem a opinião de quem tem preferências diferentes nas eleições de outubro. A rainha Elizabeth II enviou uma mensagem para parabenizar o Brasil pelos 200 anos da independência. A monarca relembrou a passagem pelo país em 1968, quando visitou o Rio de Janeiro e conheceu Pelé. Elizabeth ainda desejou que Brasil e Reino Unido continuem trabalhando juntos para superar os desafios globais. O prazo para preencher a autodeclaração do auxílio caminhoneiro foi prorrogado para 12 de setembro. Antes, a data limite era 29 de agosto. O documento é necessário para receber as duas primeiras parcelas do benefício referentes a julho e agosto, que totalizam R$ 2.000. Quem preencher a autodeclaração dentro do prazo receberá o pagamento junto com a terceira parcela em 24 de setembro. O Irã tem estoque de urânio enriquecido a até 60% em quantidade suficiente para fabricar uma bomba. A conclusão está num relatório do regulador nuclear da Organização das Nações Unidas. O grau de enriquecimento de urânio para que seja usado como arma é de aproximadamente 90%. Antes de 2015, o Irã conseguiu enriquecer a substância a 20%. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Minuto Esportivo. Oferecimento. O puro prazer de dirigir você encontra na BMW Euroimport. E Angelone. App Angelone. Baixe, ative e economize. Apresentação: Beto Lima. E o Jack venceu a sua primeira partida na Copa Santa Catarina 2022. Atuando lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, ontem à noite, bateu o Figueirense pelo placar de 4-1. Isso mesmo, 4-1. Os gols do tricolor foram anotados aí pelo Iago, Vinícius Balotelli, João Vitor e Rodriguinho. Com esse 4-1, aliás, o Jack assume a liderança da Copa Santa Catarina depois de 2 rodadas, né? Está empatado em número de pontos com o Hercílio Luz, que, aliás, é o próximo adversário do Joinville neste sábado na Arena às 3 da tarde. Jack e Hercílio Luz disputando aí a liderança da competição. Joinville 4, Figueirense 1, a primeira vitória do tricolor dentro da Copinha Santa Catarina. Minuto Esportivo. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Joinville. Oferecimento: o puro prazer de dirigir você encontra na BMW Euroimport. Apresentação: Gabriele Abate e Hassan Farias.
E já estamos de volta com Boa Tarde CBN aqui na FM 95.3, você sintonizado na rádio aqui da nossa Joinville região, ou também pelas plataformas digitais Facebook, YouTube e Twitter da Rádio CBN Joinville. Bom, hoje a gente está recebendo a equipe aqui, uma parte da equipe, né, da Cid Teatro Buzum, o David Neves, a Meg de Oliveira, os dois que são atriz e ator, e o Renato Queiroz de Souza, que é produtor, contando um pouquinho então sobre o seu espetáculo, né, que estão rondando aí o Brasil inteiro, inclusive aqui em Joinville. Antes da gente sair para um rápido intervalo, a gente estava falando sobre as leis de incentivo, né, como é importante para vocês, para estarem aqui na rua movimentando e trazendo o espetáculo para vocês. E agora eu quero perguntar, o que poderia ser melhorado nesses programas para que vocês possam chegar cada vez mais longe? Acho que é importante, assim, que o país, assim, né, valorize, valorize, né, condicione, assim, uma verba, assim, para cultura, né, para projetos culturais, leis federais, mais editais federais, né, que condicione as empresas, né, a pagar centros urbanos, investir em cultura é também fundamental, né, para criar uma sociedade. E para vocês, o que o teatro é importante para a comunidade de forma geral, para a cultura, para o entretenimento? Nossa, o teatro, né, que a arte em si, né, é de suma importância, né, mas o teatro, ele gera acho que ele conta histórias, né, então quando a gente tem essa história, a criança aprende um conceito, né, que ela vai levar para o resto da vida, que vai construir o caráter dela. Então, a representatividade é muito importante, porque nós vamos para diversas partes do país, né? E tem gente de tudo quanto é jeito. Então, tem crianças de várias cores, crianças de vários tamanhos. Então, é importante ter atores e atrizes de várias cores, atores e atrizes de vários tamanhos, de várias etnias. Legal. Né? Porque que nem uma coisa que eu achei muito bacana numa das apresentações que a gente fez, foi que uma criança pititiquinha, assim, uma menininha preta, ela se identificou com a Meg, ela viu, assim, e se sentiu representada, legal. Sabe? Desse Bem me tamanho, abraçar, assim. bem pequenininha me abraçando né? pelas pernas. Isso é muito importante, né? Pra formação de autoestima, pra tudo, assim, né? Verdade. E o Buzum, ele tá comemorando agora 12 anos, né? E o objetivo do Buzum é fazer com que essas crianças que tem muitas crianças que a gente apresentou teatro para elas nunca tinham visto teatro. Sim. Né? Então, é levar o teatro para essas crianças para lugares que não tem... que não fora do centro. Interior, né? Sim. São mais afastados. Não tem acesso, né, ao teatro. Então, é importante... É importantíssimo. O Buzum, a companhia Buzum é muito importante por isso. Por levar o teatro para fora desses centros urbanos. Quando eu fui pro Sul, a gente foi bastante áreas rurais, sabe? Que você não acha um teatro nem 10 quilômetros, assim, Verdade. sabe? E você vê no olhar das crianças a curiosidade, né? A gente ainda provavelmente ano que vem a gente acha que vai voltar para dentro do ônibus. E o universo de dentro do ônibus é interessantíssimo para essas crianças, né? Porque elas pensarem que teatro pode estar em qualquer lugar, é maravilhoso imaginar que teatro pode estar na rua, pode estar num palco, pode estar dentro do ônibus. Elas nunca pararam para imaginar isso. Então, as leis de incentivo são importantes para isso, né? Para que a gente consiga voltar, né, de uma forma mais forte para apresentar para mais gente, sabe? E o legal também é de vocês levarem isso para dentro da escola, porque também a criança tem esse acesso ao teatro. Eu fui num teatro, eu acho, quando eu já era jovem, sabe? Quando eu era criança, adolescente, eu não conhecia direito essa realidade. Mas tu levando para dentro da escola, tu já traz esse acesso para pelo menos a criança saber o que é, né? E pensar nessa coisa do acesso, né? Porque às vezes mesmo uma cidade que tem teatro, sei lá, no centro da cidade, para uma família de baixa renda, é muito custoso você se deslocar, mesmo se é gratuito, né? Então, se é, sei lá, um casal e 2 crianças, já é 4 passagens para ir, 4 para voltar, tem que se alimentar lá. Então, a gente levando o teatro para onde não pra tem, comunidade né, e tudo mais. já gera esse... Eu acho que é importante pensar para quem que a gente faz, né? Sim.
E o Buzum existir para isso, existindo, faz com que essas crianças entendam que o teatro é um teatro gratuito dentro das escolas. Já chegou criança a perguntar para a gente se era para pagar. E a gente fala, não, é gratuito, você pode assistir, não tem problema. Né? Então o Buzum existindo faz com que essas crianças entendam que tem teatro gratuito para vocês assistirem dentro da escola ou dentro do ônibus. Sim, né? É dizer para ela que você tem direito de consumir cultura, sim. É direito seu. E graças à lei de incentivo também à cultura, que o Buzum se mantém na estrada, né? Com patrocínio das empresas, que revertem também grande parte dos impostos, né? Isso é importante também a gente deixar ciente. E vale também a gente acrescentar que as prefeituras também dos municípios também ajudam a gente, ajudam o Buzum, né? Então isso é valioso. Bom. Podemos agora entrar no assunto principal do espetáculo, então. Eu quero saber um pouquinho mais sobre esses bonecos, essa história. O espetáculo se chama Perigo Invisível, né? Queria saber um pouquinho sobre a história, como é que surgiu essa ideia também, tem a ver com a pandemia também, né? Como é que surgiu a ideia primeiro desse espetáculo e essa história? Então, o espetáculo ele fala sobre germes, né? Então, eu vou contar só um pouquinho do começo do espetáculo. São 2 detetives, 2 detetives que encontram germes em determinados lugares. E os personagens principais do espetáculo são os germes, que é a bactéria, o virulão e o fungoso. Pra quem tá nos vendo, mostra os personagens aí pra gente. Esse primeiro na mão da Meg, quem que é? Esse é o fungoso. Fungoso. Você conseguiu colocar um dos germes. A segunda é a bactéria. bactéria. E o terceiro? É o virulão. O virulão. Então, o fungoso vem de fungos, a bactéria de bactéria e o virulão de vírus. Legal. Olha aqui. E a inspiração foi esse período pandêmico mesmo para falar sobre esse tema de germes e tal? Como é que foi essa criação? Então, essa criação foi inspirado, né, nessa questão da pandemia, né? E para ensinar as crianças a lavarem as mãos, a tomarem banho, a cuidarem da higiene, a escovar os dentes, né? E dá para perceber no decorrer das apresentações que elas conseguem captar exatamente a mensagem, né? Do espetáculo, né? É uma coisa muito bacana, assim, né? Que quando a gente vê, você fala, nossa, é um tema batido que todo mundo fala. E a forma com que o espetáculo é apresentado para as crianças, elas entram na ideia, elas saem falando. Aliás, a primeira vez que eu assisti, né, o Perigo Invisível, que eu fui ver a montagem do elenco original, né? As crianças saíram assim, falaram, nossa, eu escovo os meus dentes, viu? Não faço isso não, cara, eu consigo escovar os dentes certinho. Eu tomo banho, não sei o que, eles saem educadíssimos. Assim. Não, eu faço. A mãe falando, a mãe tá enchendo o saco, né? Mas aí quando eles assistem... A mãe fica toda orgulhosa. Que eu falei, é assim que se faz, entendeu? Bom, muito bacana. Muito bacana. 2 horas e 45 minutos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu quero entrevistar eles, né? Afinal, eles estão aqui, os personagens principais. Então a gente vai conversar com ele na volta do intervalo. Você vai ouvir, então, os personagens principais desse espetáculo Perigo Invisível. Só um minuto, já voltamos com mais pra você. Boa tarde, CBN. A Companhia Águas de Joinville está em obras na Zona Sul para entregar a rede de esgoto. 63 mil moradores poderão fazer a conexão com a rede de coleta, contribuindo para preservar o meio ambiente, o bem-estar e a saúde. Mas atenção, aguarde a comunicação da companhia para se conectar. A mensagem virá na sua fatura de água. Nova rede de coleta na Zona Sul. As obras podem causar algum transtorno, mas os benefícios vão ficar. Companhia Águas de Joinville, Prefeitura de Joinville. Vai de Valdir pra renovar, vai de Valdir economizar, vai de Valdir. Quem vai de Valdir Móveis vai bem. Pode comparar, vai de Valdir, pode confiar, vai de Valdir. Quem quer sorrir, vai de Valdir Móveis também. Valdir Móveis, quem quer móveis vai de Valdir.
Deputados Federais, Federação Brasil da Esperança. Há mais de 20 anos estou em sala de aula vivendo os sonhos das novas gerações de catarinenses. Agora é a hora de concretizar esses sonhos e um futuro melhor depende do seu voto. Professor Deschamps, deputado federal pelo PV 4300. Deputada federal, vote Cida 1307. Escolha as deputadas e deputados da Frente Democrática. É Lula, é Cássio, é 13. FE Brasil, PT, PCdoB, PV. Em poucos dias, os catarinenses vão decidir quem vai comandar Santa Catarina pelos próximos 4 anos. Para ajudar a qualificar esse debate, a FEComércio criou a Carta do Comércio, um relatório que aponta os principais entraves para o desenvolvimento do nosso estado e serve como referência para quem precisa tomar decisões, planejar e governar. Acesse cartadocomércio.com.br. Quem quer o melhor para Santa Catarina, assina embaixo. Sou Jorginho Melo. Vote em quem trabalha e respeita Santa Catarina. Vote nos deputados federais do PL. É 22. Patrícia Lisboa, 22 e 25. Mãe, publicitária e comunicadora. Em Brasília, defenderei o trabalho para os jovens. Vote para a deputada federal Patrícia Lisboa, 22 e 25. É 22. Sou Dorilda Kemer de Oliveira. Represento o Meio Oeste e o Planalto Sul. Em defesa dos agricultores e pela saúde. Vote 2212. Boa tarde, CBN. Boa tarde, Joinville. Oferecimento: o puro prazer de dirigir você encontra na BMW Euroimport. Apresentação: Gabriele Abate e Hassan Farias. E voltamos com Boa Tarde CBN aqui pela FM 95.3 e pelas redes sociais. Daqui a pouquinho contamos com a sua participação, viu? Deixa nos comentários ou no nosso WhatsApp da CBN Joinville. E é o seguinte, agora nós estamos com os personagens principais do espetáculo que tá rolando aqui em Joinville também, o Brasil inteiro, do Perigo Invisível. Primeiro é o Fungoso, a Bactéria... Hello. E também o Virulão. Os três estão aqui com a gente pra contar um pouquinho. Ô, pessoal, eu quero saber primeiramente o Fungoso. Oi. Fungoso, da onde surgiu o teu nome? É que eu sou um fungo, né? Então, meu nome veio de fungo, fungoso. Mas você é mal na peça? O que você faz? Não sou mal não. Eu só não quero que as crianças tomem banho direito, que fiquem com micose. É só isso. Ah, entendi. E a Bactéria, qual que é o seu papel, Bactéria? Você me parece um pouco rabugenta, você é? Eu, de forma alguma, eu sou muitíssimo agradável. Mas posso te dizer que eu já não gostei daqui. É muito limpo. Cadê os micróbios? Cadê minhas amigas bactérias? Ai, que uó! Os micróbios são seus amigos então, Bactéria? Isso, tem aqui o meu parceiro, o Virulão, e o Fungoso. Juntos, nós somos a central dos germes maus. E Virulão, quero saber de você, qual que é o teu papel então por aqui? Opa! Eu sou a força bruta. Eu adoro as pessoas que não lavam as mãos direito. Vacilou, já era. A gente tá aí pra isso. Vamos fazer nosso trabalho direito. Vamos infectar os outros. É isso que a gente faz. Ô, mas peraí. Eu acho que isso não tá muito certo, não. Passar isso pras crianças não é legal. Eu tô sabendo que vocês estão sendo investigados, entendeu? Tem gente de olho em vocês. Quem que é o detetive de vocês? Tem alguns detetives que estão procurando a gente. Mas a gente se esconde dentro do esgoto, não é, dona Bactéria? É isso aí. Estamos só esperando para sair daqui, hein? Se você vacilar, nós vamos deixar você doente. Muito legal, gente. Parabéns. Parabéns. Pra você que quiser saber o final dessa peça, você vai ter que estar presente, claro, nas escolas aqui de Joinville, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né, sobre essa agenda. E só pra finalizar, então, tem os detetives que são vocês, né? Vocês, no final, chegam pra dizer o que realmente é certo para as crianças como forma educativa. Isso, no decorrer do espetáculo, a gente mostra como a forma de lavar as mãos, de lavar os pés, lavar a cabeça. E o bacana é que elas vão aprendendo também, enquanto a gente vai fazendo esse gestual, elas vão
elas vão reproduzindo Sim. também. Então é bacana que provavelmente elas vão para casa já sabendo como tem que lavar a mão, a forma correta, né? Lavar o cabelo. dedão, tudo Então é muito certinho. bacana, por isso os detetives, eles combatem os germes. Então, vocês falaram como é que é um pouco dessa reação. Queria saber como é que tem sido a recepção desse espetáculo, dessa fase, desse projeto novo de vocês que surgiu aí na pandemia. Como é que tem sido para vocês também, que vocês acompanham com as crianças, famílias, enfim. Está sendo muito interessante, porque os bonecos eles trazem essa magia, né? Mesmo sendo bonecos que estão falando sobre coisas que não são legais, né, para as crianças, mas a cor dos bonecos faz com que as crianças embarquem na história, né? Sim. Todos os dias, assim, a gente consegue sempre ter um retorno muito interessante, né? As músicas. A sonoplastia dessa peça é muito interessante. O cenário muito é um cenário que ele surpreende, né, o tempo todo. Então, além dos bonecos, o boneco e o cenário tão linkados, né? Então, tem momentos que o cenário abre, elas ficam maravilhadas, assim, né? Ele vira, então... eu já tô dando muito spoiler, né, do espetáculo, né? Mas eu fiquei curioso em relação a isso. Vocês falaram que antes era todo um ambiente preparado dentro do ônibus. Sim. E vocês contaram que foi adaptado para fora. Mas como é que é essa adaptação? Como é que é esse cenário, assim? Como é que vocês fizeram isso? Esse espetáculo foi o primeiro espetáculo do Buzzum feito já fora do ônibus, né? Não, na verdade foi o segundo. Tem o Floresta Viva, que ele já foi também já adaptado para fora, e o Perigo Invisível. Por exemplo, o Grande Perigo, ele era um espetáculo que tem muito mais panos e bonecos. Então, ele não tem tanto problema de adaptar para fora. Esse já é outra coisa, ele tem toda uma estrutura. Mas também, facilmente, eles fazem uma criação para poder adentrar. Bem prático, assim. Contra-regragem. Né? Contra-regragem. Bom, e no final do espetáculo, vocês entregam um gibizinho. E esse também o que se chama esse daqui? É uma história que as crianças podem montar? Como é que funciona? Isso, é a história do Grande Perigo, né? Eles assistem o espetáculo, né? Do Perigo Invisível. É a história do Perigo Invisível. Então, depois que termina o espetáculo, eles recebem o gibi, né? Que tem a história do Perigo Invisível em quadrinhos. E aí, no gibi mesmo, tem desenho para pintar e tudo mais. Esse é o teatro em papel, não? Então eles montam, eles abrem a estrutura, né? A cartela e aí retiram os personagens, né? Se vocês podem abrir aqui, ó. Isso, retiram os personagens, as cartelas e fazem uma estrutura quadrada, né? Sim, viram um mini teatro. Viram um mini teatro. E aí eles contam a história que eles querem. Eles podem também contar a história que eles assistiram, o que é muito legal, né? Porque aí eles vão lembrando, né? Já cria outras possibilidades. Já chega em casa, vai contar a história pros pais, já conta uma outra história também. Já conta uma outra história também. Tem até os detetives aqui. Tem, ó, você viu os detetives? É bem bacana. Verdade, eles gostam muito, assim. E os personagens, esses que eles destacam, são dedoches, né? Então, eles destacam o personagem. Em pé, né? Daí ele vira um dedochezinho. Então, ele pode... Parecido já com um boneco que vocês usam nas mãos, né? Isso mesmo. Uma versão miniatura. Versão miniatura. E vocês vão ter... As apresentações aqui em Joinville começam amanhã, né? E vão até semana que vem. Isso, querem falar um pouquinho sobre essa programação pra gente? Vamos lá. Amanhã, nós começamos amanhã, no dia 8 de setembro, quinta-feira, na Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson. No dia 9, a gente está no CI, professora Débora Cristina Neves da Silva. No dia 12, segunda-feira, na Escola Municipal Vereador Arinor. E no dia 13, último dia, terça-feira, na Escola Municipal Professora Karim. Bachmeyer. É Bachmeyer. Então aí vai ter apresentação no Paranaguamirim, lá na Zona Sul, vai ter no Bom Retiro, na Zona Norte, e 2 escolas lá do Vila Nova. Legal, e daí cada escola tem a sua programação, né? Algumas tem 4 sessões pela manhã, 3 à tarde, outras tem menos, mas esses alunos dessas escolas vão poder acompanhar, bem legal aí. E são algumas opções de escolas, então bastante... Tem uma noção de quantos alunos, mais ou menos, devem assistir? Durante o dia, depende da escola, a quantidade de crianças, né? Então, 200 crianças, 300... E qual que é a faixa etária de público? Assim, de 5, de 3, depende da escola também que a gente se apresenta. É até os 7, 10, 11, 12 anos. É um público grande até, né? Da faixa etária. E quanto tempo mais ou menos tem de espetáculo? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Isso.
Que legal. E daí, a gente tava conversando aqui antes, essa loucura de vocês aí de rotina, saem de Joinville, mas continuam ainda o cronograma, né? Tem algumas cidades por Santa Catarina também, né? Tem. Deixa eu pegar aqui pra você, que eu acho que eu tinha aqui, agora já Joinville fugiu. Para Navegantes, Navegantes, Pescaria Brava, até Passo o de sul Torres, de Santa Catarina, né? Isso. E depois pro Rio Grande do Sul também, né? Rio Grande do Sul, acho que a Meg fez. A gente já passou pelo Rio Grande do Sul. Mato legal. Grosso do Sul, nós passamos. Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Minas. Curitiba agora, Paraná. Ainda tem, acho, Bahia esse ano. Algumas outras cidades até novembro, provavelmente. E tem mais algo previsto para vir para Santa Catarina? Algum outro espetáculo, alguma coisa? Ou por enquanto nada na agenda? A gente torce para que sim, né? Claro. Para que volte. Gostaram daqui? Gostamos. Muito. Tirando o tempo, né, louco? O tempo tá doido. Nós adoramos. Para quem quer também ver o Buzum, saber como que funciona a companhia, tem lá nossas redes sociais, no Instagram, @Projeto Buzum, tem o Facebook, também tem o YouTube, com todas as peças do Buzum, tá tudo lá. Bacana. Só conferir. Então vamos lá para a participação do ouvinte agora que a gente recebeu algumas mensagens no nosso WhatsApp da CBN Joinville. Participação do ouvinte. Oferecimento Angelone. App Angelone. Baixe, ative e economize. Ó, recebemos boa tarde, estamos ligadinhos na rádio, aqui é Fábio e a família do bairro Paranaguamirim. Eu adoro teatro e acho uma forma perfeita de educação. Parabéns, tenha um ótimo dia. Obrigado. Obrigada, Fábio, pela sua participação. Também recebemos por aqui, acho que é o Tom da Zona Sul, ele mandou, pretende voltar novamente para Joinville? É o que pretendem, né? Entendemos. Quem sabe na próxima. Obrigada, viu, Tom, pela sua participação. Reginaldo de Balneário Barra do Sul também mandou um boa tarde, excelente dia a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Reginaldo, pela sua participação. Jamilson de Nossa Senhora do Socorro Sergipe, ele sempre ouve aqui a gente, também mandou um boa tarde CBN. Jamilson aqui de Sergipe, estou ouvindo vocês e quero parabenizar essa equipe por fazer teatro com educação, é fundamental. Que bom. A gente queria de novo passar as redes sociais para o pessoal, os ouvintes, Claro. né? Instagram, Facebook, @Projeto Buzum. Legal. E o canal Buzum, né? Para vocês conhecerem mais dos espetáculos lá. Tem todos os espetáculos em vídeo, legal. dentro e fora do ônibus, então vocês conseguem ver como que é dentro do ônibus e como é fora do ônibus. Bastidores, conhecer os atores, né? Legal, porque a gente já falou aqui mais ou menos como que É. mas legal que lá pode então visualizar Pode tudo conhecer isso, de assim, fato, conhecer né? certinho. E ver o ônibus como o ônibus Sim, é imagina. também. Eles mostraram foto aqui pra gente, fiquei encantada. Nossa, é lindo. Se vê passando aqui em Joinville, meu Deus. E tomara que Chama logo vocês atenção. possam voltar pra dentro também pra fazer espetáculo dentro. Deve ser uma outra experiência, né? Legal, tomara que vocês tenham ótimos espetáculos aí nesses próximos dias aqui em Joinville e consigam curtir a cidade também e voltem, né, pra cá com outros espetáculos de repente. Nem falha. A gente tem muita opção aqui também de lugares que possam fazer mais teatros, então a gente espera que vocês voltem aqui com certeza para fazer teatro para toda a criançada, que é fundamental. Então a gente conversou nesse dia 7 de setembro, feriadão, com o David Neves, o ator, a Meg de Oliveira, a atriz, e o Renato Queiroz de Souza, o produtor da Cia de Teatro Buzum. Uma pequena representação de toda essa cia de teatro que está rondando o Brasil inteiro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho educativo que vocês vêm fazendo. E, claro, boa sorte nas próximas apresentações. Que vocês voltem novamente aqui com mais e mais atrações pra gente. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Então tá aí. Você que quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar as redes sociais aí da Cia de Teatro Buzum, que é o teatro nas 6 rodas. Quantas rodas tem o ônibus? Eu não sei, é difícil isso aí, viu? É o teatro em cima de um busão. Isso, mais fácil. Pra você conhecer um pouquinho mais, tá, galera? Encerrou Boa Tarde CBN desta quarta-feira, dia 7 de setembro. Amanhã nós vamos receber Douglas Jung, que é coordenador do projeto social Ecos da Esperança, que é realizado também aqui em Joinville. Vamos conhecer um pouquinho mais desse serviço na nossa região. Hassan, ouvintes e telespectadores, excelente tarde pra vocês, ótimo feriadão e até amanhã, 14h. Para todos nós, até amanhã com vocês aqui no Boa Tarde CBN. Um abraço. Bora lá. Boa Tarde CBN. Boa tarde, Joinville. Oferecimento: o puro prazer de dirigir você encontra na BMW Euroimport.